1 Coríntios, capítulo número 10. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo de número 10 ao versículo número 17, tá? Do 10 ao 17. Aleluia. A responsabilidade dos pregadores. Diz assim: segundo a graça de Deus que nos foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou sobre ele, permanece, esse receberá galardão. Vou repetir: se a obra que alguém edificou sobre ele permanece, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Poder se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós temos uma referência para estabelecermos a obra que nós fazemos para Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus conforme o nosso bem entender. Existe um fundamento, e o fundamento é aquele que rege todo o sistema para que seja feito não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Quando Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, entenda, Paulo, ele só pôde trazer esse fundamento, ele pôde lançar esse fundamento que serviu de base para tudo que nós entendemos hoje de igreja. Isso passou pelas mãos de Paulo, pelo conhecimento de Paulo, porque as cartas que Paulo escreve
são para igrejas já constituídas, e isso são os fundamentos daquelas igrejas que estão iniciando. Elas precisavam, as igrejas que Paulo escreveu, elas precisavam de algo para se basear. Elas precisavam de algo, né, para poder começar. Ela precisava de um predisposto, né? E Paulo então lança esse fundamento e ele diz, né, que segundo a graça de Deus que me foi revelada, quer dizer, foi revelada pelo próprio Deus. É uma revelação que vem de Deus, que vem do céu para Paulo. E ele diz: pois eu, como sábio construtor. Por quê? Porque Paulo, ele não usou de sabedoria humana. Ele não usou de filosofia. Ele usou o dom que o Senhor deu para ele. E esse dom vinha do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. E o Espírito Santo de Deus guiou Paulo para que Paulo lançasse então este fundamento. E ele diz: pois eu, como sábio construtor, o fundamento, que nós podemos entender também como alicerce. Quando você olha um prédio de 20 andares, o mais importante não é os apartamentos que você está vendo. O mais importante desse prédio é a fundação dele. Porque é a fundação que está segurando todos aqueles 20 andares. Então, a parte mais importante daquele prédio está na sua fundação. É como Paulo está dizendo aqui, o fundamento, a fundação. E o outro, olha só, e o outro edificará sobre ele. Vamos dar um exemplo. Nós estamos edificando sobre esse mesmo fundamento que Paulo pregou há mais de 2.500 anos atrás. Que Paulo lançou. Nós estamos hoje usando o mesmo fundamento, o mesmo alicerce. Qual alicerce? Ele vai falar: Jesus Cristo, né? O Evangelho, a palavra de Deus. Amém? Jesus é a palavra é Jesus, né? Aí ele diz: e o outro edifica sobre ele. Maravilha, glória a Deus. Nós estamos trabalhando, edificando sobre esse mesmo fundamento. Outras igrejas estão fazendo isso sobre este mesmo fundamento. Mas Paulo vai falar algo que vai nos chamar a atenção. Mas ele diz: mas veja cada um como edifica sobre ele. Por que Paulo faz? Por que Paulo chama atenção neste momento? E ele fala essa advertência: mas cuidado como se edifica sobre ele. Por quê? Porque Paulo sabe, a maior luta de Paulo é contra o secretismo. A maior luta de Paulo era contra aqueles irmãos que queriam facilitar a fé. Sabe aquele facilitar a fé, ou aquele que quer justificar, né, o seu erro, justificar a sua vontade pelo mundo, sabe? E tendo, até mesmo se baseando pela palavra de Deus. Isso não tem nada a ver. Isso aqui pode, né? Não, já se foi o tempo de ser aquele crente raiz. Não, agora a gente pode. Uma vez que está escrito, né, que está em Cristo, é salvo. A gente não precisa mais se preocupar com isso. Então, Paulo já enfrentava isso. Então ele vai dizer: mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque é interessante, porque eu posso viver o Evangelho verdadeiramente. Amém? Mas se eu quiser, eu posso viver o Evangelho segundo eu. Aonde eu tenho as minhas razões, eu tenho os meus direitos, tá entendendo? Eu defendo uma certa linha de raciocínio. E aí é o Evangelho segundo você, não o Evangelho segundo Cristo. E aí você está usando um fundamento que já foi proposto há
milhares de anos atrás, que vem sustentando a igreja até hoje, mas você começa a edificar de uma outra forma, um outro tipo de pensamento, agindo totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus pede. Aí Paulo, ele vai dizer: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto. O que Paulo está falando? Você não pode trocar. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser fazer parte do reino de Deus, tem que ser desta maneira, da maneira que Paulo edificou o alicerce. Não pode ser de outra maneira. Não, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus do meu jeito. Não. Você pode até viver desta forma, mas será desaprovado por Deus. Amém, Jesus? Porque já está posto o fundamento. Aí ele diz: pois ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. E aí, quando nós começamos a ler lá o primeiro capítulo, você viu que estava dividida a igreja. Cada um pensando o que queria. Cada um pensando o que queria. No entanto, depois, Paulo aqui ainda, ele vai falar sobre a Santa Ceia, né, lá no capítulo 11. E por que ele tem que falar da ceia? Porque até a ceia estava sendo corrompida. Até na ceia, eles estavam fazendo o que queriam. E nós, para servirmos a Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar a nós mesmos. É renunciar a nós mesmos. E para acontecer a renúncia, tem que haver conversão. Porque senão o que acontece? Os vícios do passado, mesmo você estando dentro da igreja, ele acompanha você. E não é só vício por droga, por bebida, por jogatina, por prostituição. Não. Às vezes é um vício que você traz de personalidade. Às vezes é uma pessoa que não consegue se relacionar com outra pessoa. Às vezes é algo dentro de você que trava e começa a criar inimizade com as pessoas. Então são vícios que não pode fazer parte mais da nossa vida se nascemos de novo. Então, Paulo está dizendo: toma cuidado como você está edificando a sua vida sobre este fundamento. Porque existe uma regra neste fundamento. Então, Paulo escreveu as epístolas, se você montar ela, tem uma regra para a igreja. E você precisa seguir aquela regra. Você não pode falar: não, eu vou servir a Deus, mas eu quero servir a Deus do meu jeito. Não pode. Amém, Jesus? Não se deve. E aí ele vai dizer mais: e se alguém sobre este fundamento levantar um edifício, olha só, de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Presta bem atenção, isso aqui são tipos de obras. O que é a obra? É aquilo que você faz para o reino de Deus. O que você tem feito para o reino de Deus é de ouro, prata, pedra preciosas, feno ou palha. É algo que a gente tem que dizer para nós mesmos. Que tipo de obra eu tenho edificado sobre o fundamento? O que eu tenho feito é de ouro, de prata, de pedras preciosas, de feno ou de palha? Pastor, por que isso é relevante? Por que isso é importante? Por quê? Porque toda obra que nós fazemos vai ser provada pelo fogo. Aí eu falo para você, tem uma pessoa que na sua trajetória, ela edificou a sua obra, ela fez a obra de Deus, só que a obra dela é de palha, 1 tonelada de palha. Quando passar pelo fogo vai ficar o quê? Perdeu o tempo dela, perdeu sua salvação. Amém? E se o ouro passar pelo fogo?
O ouro, ele permanece. E a palavra de Deus diz ainda que o fogo refina o ouro, deixa o ouro mais puro ainda. Então nós temos que tomar cuidado de não estarmos edificando sobre o fundamento que já está posto uma obra de palha. Pode ser 1 tonelada, 20 caminhão, mas vai passar por fogo, não vai sobrar nada.